Muito boa tarde. Os socialistas portugueses no Parlamento Europeu e o Partido Socialista voltam a abrir esta janela interativa para o Dia da Europa, 9 de maio de 2020. O Dia da Europa que vai ser assinalado a partir de agora e durante as próximas 2 horas, numa resposta económica e social à crise ou também numa transição democrática. Vão ser os temas que vamos abordar ao longo das próximas 2 horas. Para abrir os nossos trabalhos, convido o deputado Carlos Zorrinho, presidente da Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento Europeu, a iniciar estes trabalhos. Boa tarde. Muito boa tarde a todos e a todas que se juntam a nós na celebração do Dia da Europa. Queria cumprimentar em particular o Secretário-Geral Adjunto, José Luís Carneiro, também a doutora Isabel Soares e a professora Matilde Sousa Franco, que se juntaram a nós. Queria cumprimentar a Isabel Meireles e o Luís Rego, que vão moderar este nosso debate. Cumprimentar toda a equipa que tenho a honra de coordenar no Parlamento Europeu. Cumprimentar a líder parlamentar Ana Catarina Mendes, que nos deu também a honra de encerrar estes trabalhos. Penso que todos estarão de acordo comigo, comemorar este Dia da Europa tem este ano um significado especial. E não é apenas porque o estamos a fazer de uma forma diferente, é porque as circunstâncias são muito diferentes. O contexto é muito diferente e a pandemia está a colocar à prova a resiliência, a solidez, a coerência, a capacidade de resposta da União Europeia. A União Europeia, aliás, convém lembrar-nos, foi criada na sequência de não de uma pandemia, mas de uma catástrofe brutal, como foi a Segunda Guerra Mundial. E os povos e os líderes políticos, na altura, compreenderam que era com interdependência que podiam desenvolver um projeto de paz, de liberdade e desenvolvimento. A democracia e a solidariedade são os pilares fundamentais da União Europeia. E são exatamente esses dois pilares que agora são instrumentais para também fazermos face a esta situação. Solidariedade e democracia. E é nisso que nós temos trabalhado arduamente no Parlamento Europeu, em articulação com o governo português, em articulação com o grupo parlamentar na Assembleia da República, em articulação com o Partido Socialista, em articulação com a sociedade civil em geral. E esse é um trabalho sempre inspirado pela nossa história e pelos nossos valores. Hoje vamos falar muito de futuro, de presente e do impacto que o presente terá no nosso futuro, futuro próximo, futuro mais projetado. Mas nós só podemos falar com esta liberdade e com este sentido participativo sobre o futuro porque ao longo da nossa história várias personalidades nos ajudaram a chegar aqui. Personalidades como Sousa Franco e Mário Soares, por exemplo. E por isso hoje lançámos a 6ª edição do Prémio Sousa Franco, homenageando o seu profundo pensamento e empenhamento no processo europeu. Pela 6ª vez também, a professora Matilde Sousa Franco dá-nos a honra de presidir ao júri desse prémio, o que muito agradeço. Mário Soares. Mário Soares é o pai da nossa democracia pluralista e é a referência maior da nossa integração na União Europeia. Tivemos, no mandato anterior, a Delegação Socialista do Parlamento Europeu, a iniciativa concretizada de atribuir o seu nome a uma das principais reuniões no edifício sede do Parlamento Europeu. Hoje, o seu nome ficará também associado a um prémio que valorizará o trabalho de jovens do 3º ciclo do ensino básico sobre cidadania europeia. A doutora Isabel Soares, sua filha, deu-nos a honra de integrar o júri e também de presidir esse júri, o que eu também muito agradeço. A União Europeia é um conjunto de instituições, é um projeto de parceria, mas, sobretudo, aquilo que eu julgo que é determinante, que volta a ser, porque foi na sua criação, tem que ser um sentimento. Tem que ser um sentimento de pertença. Pode ser um sentimento de paixão exigente, de amor ou desamor, mas não pode ser um sentimento de indiferença. Nós verificamos que muitos dos jovens que têm participado nos programas Erasmus, nos programas de mobilidade,
ganham uma relação emocional, de sentimento em relação à Europa, que pode não significar que sejam mais europeístas ou menos europeístas, normalmente são mais europeístas, mas sobretudo são mais participativos, votam mais, são mais presentes, e estes prémios são um pequeno contributo para juntar esse esforço coletivo que temos que fazer para religar os cidadãos europeus, em particular as novas gerações, ao projeto europeu, porque a ligação que as gerações mais antigas tinham, a geração da recuperação da ligação com a recuperação da democracia ou da paz, muitas vezes para as novas gerações é considerado dados adquiridos. A liberdade e a paz são considerados adquiridos, dados adquiridos não são, todos sabemos que não são, mas precisamos de religar essas gerações à cidadania europeia, e é para isso também que estes prémios têm objetivo. Bem, vou terminar e termino com uma nota pode parecer de contraste, mas uma nota de grande orgulho nacional. Nesta ameaça, como noutras transformações que têm ocorrido na União Europeia nos últimos anos, Portugal tem sido parte da solução. Parte da solução pelo nosso exemplo, parte da solução pela nossa coragem, parte da solução pela nossa determinação. Eu diria que um Portugal mais forte faz uma União Europeia mais forte. Vocês dir-me-ão, mas não é ao contrário. Eu acho que nos últimos anos tem sido mais, como eu disse, do que ao contrário. Embora os dois lados sejam dois lados da mesma moeda. Depois da subserviência que vivemos, nomeadamente na crise anterior e que todos nos lembramos, é um orgulho sermos portugueses e europeus por inteiro. É um orgulho sentirmos portugueses e europeus por inteiro. Muito obrigado por terem vindo a esta sessão que assinala o Dia da Europa, e é com muito gosto que passo a palavra ao Luís, ou ao Zé Luís, enfim, a um Luís. Obrigado, deputado Carlos Sorrinho. Eu agora pergunto ao secretário-geral adjunto do Partido Socialista, José Luís Carneiro, se me estará a ouvir e se poderá falar neste momento. Não é possível, pelo que, então, e na sequência daquilo que foram as palavras introdutórias do deputado Carlos Jorrinho, eu pedia, então, à doutora Isabel Soares o favor de entrar também nesta nossa sessão, a fim de podermos ouvir as suas palavras sobre este momento em que estamos a iniciar estes trabalhos da tarde aqui no espaço interativo dos socialistas portugueses do Parlamento Europeu e também no Partido Socialista. Doutora Isabel Soares. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu queria, antes de mais, em nome do meu irmão João e no meu próprio, agradecer muito sentidamente a iniciativa da direção do Partido Socialista e dos seus eurodeputados, e neles cito a Ana Catarina Mendes, o José Luís Carneiro, o Carlos Zorrinho e todos eles, da criação deste prémio Mário Soares, destinado aos jovens do ensino básico e secundário. É para nós muito importante que se recorde às novas gerações o papel de Mário Soares, de meu pai, na defesa da liberdade e da democracia e na adesão de Portugal à Europa. Este prémio reflete justamente a preocupação com a importância da educação e do conhecimento pelos mais jovens da história da construção europeia. O meu pai travou um combate sem tréguas à ditadura desde a sua adolescência. Isto levou-o à prisão 13 vezes, à deportação e ao exílio, mas nunca desistiu de lutar. Aliás, o seu lema era "só é vencido quem desiste de lutar", que ainda hoje está nas paredes do nosso Partido Socialista no Largo do Rato. Mas muitas vezes que o fomos visitar aos sórdidos parlatórios do Aljube e de Caxias, e é bom recordar isso, meu irmão e eu nunca lhe ouvimos um queixume, uma palavra de recriminação ou desânimo. Pelo contrário, era sempre ele que nos consolava, nos dava alento e esperança e que nos dizia com o seu sorriso luminoso que a liberdade estava para breve. A liberdade era como que o ar que respirava e nunca desistiu de lutar por ela, mesmo nas horas mais sombrias da ditadura. O meu pai era um homem livre, indomado e indomável, que lutou sempre por aquilo em que acreditava, a instauração da democracia, republicano, laico e socialista, como ele próprio se classificava. A
dignidade com que viveu, a imensa coragem que sempre mostrou, o caráter e a determinação são para nós, seus filhos, um exemplo de vida e o nosso maior orgulho. Desde cedo percebeu que Portugal não podia viver isolado do mundo como queria o ditador Salazar e depois Marcelo Caetano. Europeísta convicto, acreditava numa Europa mais justa, mais fraterna, mais humana e mais solidária. Uma Europa dos direitos humanos e da tolerância. E essa foi uma das suas grandes batalhas. Aliás, em 1972, em pleno exílio, ele afirmava: a Europa está a construir-se na ausência de Portugal. Durante a ditadura, estabeleceu, e sobretudo no exílio, estabeleceu contactos que rapidamente se tornariam em amizades com os mais importantes líderes socialistas e sociais-democratas europeus, como Willy Brandt, François Mitterrand, Olaf Palme, Bettino Craxi, Bruno Kreisky, Filipe González, entre muitos outros, e que se revelariam fundamentais para o reconhecimento da Revolução do 25 de Abril e mais tarde para a adesão de Portugal à Comunidade Europeia. Foi ele que protagonizou os momentos essenciais, formulando enquanto primeiro-ministro o pedido de adesão em março de 1977. E mais tarde foi também ele que assinou em nome de Portugal o Tratado de Adesão em 1985 nos claustros dos Jerónimos. É importante recordar, sobretudo aos mais jovens, que ele manteve o projeto europeu no centro das suas preocupações. Enquanto Presidente da República, enquanto eurodeputado cujo mandato cumpriu até ao fim e Presidente do Movimento Europeu. Acreditou sempre numa Europa dos direitos humanos, no papel das Nações Unidas e da Unesco e numa cultura da paz. E bateu-se por isso ao longo de toda a sua vida. Defendeu a formação de práticas de cidadania ativa, corajosa, comprometida e responsável. A sua preocupação com as causas ambientais, a importância que procurou sempre dar aos oceanos, foram também batalhas que travou até ao fim. A defesa da paz e uma cultura da tolerância foi algo que quis transmitir às novas gerações. Fez sempre o elogio da política com P grande, como ele dizia. Defensora dos valores humanistas, das grandes causas, respeitadora das regras éticas, da justiça e ao serviço das pessoas. Achava que a consciência desses valores seria a melhor forma para conseguir que o século XXI trouxesse finalmente uma nova ordem mundial de paz, de liberdade e de igualdade. É importante lembrar que ele criou a Fundação Mário Soares, onde depositou todo o seu arquivo pessoal e político, a que se juntaram por sua iniciativa muitos outros espólios e constitui nos dias de hoje um acervo extraordinário, uma memória histórica única. É um dos arquivos mais relevantes da nossa história contemporânea. Aliás, o portal da Fundação tem a partir de hoje online uma série de documentação relevante para celebrar justamente esta data. Este é um dos seus maiores legados que nós, seus filhos, honraremos até ao fim. Este prémio é, como disse, uma iniciativa muito importante porque consagra e valoriza a importância do projeto europeu e do papel do meu pai, Mário Soares. Nos dias de hoje, no meio desta terrível pandemia e desta crise económica e social que está aí já, é que assistimos com grande preocupação ao ressurgimento dos populismos e das ideologias de extrema-direita. É imperioso e urgente que recordemos a sua lição de luta pela liberdade, a democracia, a tolerância e, sobretudo, a esperança que ele tinha no projeto europeu. Temos que todos nós honrar esses valores e com determinação prosseguir esse caminho. Essa é a maior homenagem que lhe podemos prestar. Muito obrigada por esta iniciativa. Muito bem, muito obrigado pelas suas palavras, doutora Isabel Soares. Vamos continuar esta tarde. Estamos com algumas dificuldades de ligação com o secretário-geral adjunto do Partido Socialista, José Luís Carneiro, que se irá juntar a este nosso encontro durante esta tarde, e assim que possível, e que consigamos ultrapassar as dificuldades técnicas. Eu passava agora a palavra a Luísa Meireles, a moderadora das várias conversas ao longo desta tarde. Luísa, boa tarde, bem-vinda. A partir de agora, a moderação é tua. Olá, bom dia. Olá, boa tarde, quero dizer, espero que esteja tudo a correr bem. Por favor, de ligares a câmara. Já liguei. Mas espero que agora esteja tudo a correr bem, certo? É com muito prazer que eu faço esta moderação. Nós vamos ter 3 painéis.
sobre a reforma, a resposta económica à crise, um outro sobre a resposta social e um outro sobre a transição e a democracia. Agora vamos dar início ao primeiro, a resposta económica à crise, que nós sabemos que é avassaladora sobre a Europa e sobre o mundo. Aparentemente a Europa está a responder com um pouco mais célere do que foi na última crise, mas a verdade é que ainda há muitas incógnitas à nossa frente. Vão participar neste painel os eurodeputados Margarida Marques, Pedro Marques e Pedro Silva Pereira, a quem pedia que sucessivamente fossem fazendo breves intervenções, não mais de 3 minutos, por favor, para que depois possamos entrar em diálogo e dar a vez também àqueles que nos escutam e veem. Muito obrigada. Margarida Marques, por favor. Obrigada, Luísa. Boa tarde a todos e a todas. E queria começar por agradecer a Luísa ter aceito moderar este painel. Nós estávamos habituados a ler-te, agora lemos-te menos, a escrever sobre as questões europeias, portanto é bom ouvirmos-te. Muito obrigada por teres aceito. Queria também lembrar, ouvindo agora a Isabel Soares, que quando eu era chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal, e comemorámos os 20 anos da adesão de Portugal à União Europeia, organizámos um debate no CCB com Mário Soares e Filipe Gonzalez. E eu lembro-me da tónica de Mário Soares nesse debate. E a tónica foi alertar-nos para o perigo dos populismos e a forma como os líderes políticos estavam a lidar com os populismos. Estamos a falar de 2006. Bom, passaria então aos meus pontos. E começaria exatamente por uma frase de Robert Schuman, em que ele diz: a Europa faz-se de realizações concretas que criem, em primeiro lugar, uma solidariedade de facto. E solidariedade hoje significa mutualização. Mutualização de responsabilidades, mutualização de compromissos. Só assim solidariedade terá sentido e não será uma palavra. Quando eu digo mutualização de compromissos, estou a falar, por exemplo, na mutualização da dívida contraída direta ou indiretamente na luta contra a Covid-19. Passaria a um segundo ponto, o contributo do quadro financeiro plurianual e do Fundo de Recuperação, chamado Recovery Fund, para a construção de um plano de recuperação económica e social. Para que o quadro financeiro plurianual, o QFP, para simplificar, e este Fundo de Recuperação possam apoiar e financiar este plano de recuperação económica e social, é fundamental que haja soluções inovadoras. Quando eu digo soluções inovadoras, estou a falar em soluções dentro dos tratados, porque não vamos mudar os tratados, mas que exigem uma forte vontade política por parte de todos os líderes europeus. Por exemplo, é fundamental que seja a Comissão Europeia a ir ao mercado. É fundamental que seja o orçamento da União Europeia que assegure as garantias necessárias. E é fundamental que esses financiamentos sejam postos à disposição dos países mais por subvenções, ou seja, a fundo perdido, do que por empréstimos. Mas é fundamental que este QFP financie os Estados-membros, designadamente financie Portugal, nas políticas que para nós são prioritárias. Refiro-me à coesão, com um financiamento mais robusto do que a proposta de 2018, mas a uma nova geração de políticas de coesão com uma dimensão clima mais forte. Refiro-me à PAC, refiro-me à inovação e à transição para o digital, refiro-me ao Green Deal e refiro-me à necessidade de repor o mercado interno. As ajudas de Estado autorizadas recentemente pela Comissão Europeia eram fundamentais, mas colocaram os Estados em posições diferentes. É necessário criar um programa europeu que tenha como objetivo repor o mercado interno. E dou um exemplo.
Se Portugal quiser ir à TAP, na linha de que Margrethe Vestager, a comissária responsável pela concorrência, referiu há algumas semanas. É fundamental que Portugal, para este exercício ou outro, possa aceder a estes financiamentos. Mas há uma terceira dimensão que eu gostaria de colocar, que é a valorização da dimensão da União Europeia no mundo. Este quadro financeiro plurianual para os próximos 7 anos deve reforçar o papel da União Europeia no mundo. Fundamental no momento em que o multilateralismo é posto em causa, fundamental, por exemplo, na procura de mecanismos e de vacinas de combate à Covid-19. Mas a resposta europeia não se esgota aqui. Precisa da contribuição de outras instituições. Desenvolvimento do Banco Central Europeu, que não vou conseguir agora terminar, mas que ficará depois para o debate. Muito obrigada. Obrigada, Margarida, pelas suas palavras. Eu gostaria agora de passar a palavra ao Pedro Marques. Muito obrigado, Luísa. Queria cumprimentá-la, cumprimentar também os meus colegas e o secretário-geral adjunto, depois também devemos ter a nossa líder parlamentar e queria cumprimentar todos aqueles que nos estão a acompanhar naturalmente no Facebook e pelas redes. A resposta económica à crise, eu julgo que ela tem que ser proporcional à dimensão do desafio que temos entre mãos. Acho que é sempre preciso enquadrar, porque aquilo que depois também vou dizer relativamente à resposta tem a ver com a dimensão e a natureza da crise em que estamos. Aqui na Europa conseguimos conter, eu diria, razoavelmente, o possível crescimento do desemprego através de mecanismos de layoff e outros que foram utilizados pelos Estados e também com linhas de crédito às empresas. Mas só para dar uma ideia, nos Estados Unidos, onde este mecanismo não foi tão utilizado, 30 milhões de americanos, o que bate por mais de 10 vezes o recorde histórico vindo da Segunda Guerra Mundial, por mais de 10 vezes o recorde histórico. Portanto, a dimensão desta crise é brutal. Conseguimos, de facto, com estes mecanismos de proteção do emprego, de apoio à manutenção do emprego, conter agora esta dimensão nefasta. E por isso, nós precisamos de um grande programa de recuperação para a fase imediatamente posterior ao confinamento. Nós precisamos de continuar a apoiar o emprego e precisamos de medidas que estimulem muita procura na Europa, que façam com que haja muito consumo, que haja muito investimento imediatamente a seguir ao confinamento, para que as empresas tenham confiança de que os seus produtos serão procurados e assim não despeçam os trabalhadores. E, portanto, essa é a dimensão do desafio que temos em mãos. Nos últimos dias temos tido muitas previsões económicas que nos indicam, todas elas coincidem, que estamos perante a maior crise económica desde a Grande Depressão, há cerca de um século atrás. Portanto, a resposta também tem que ser absolutamente extraordinária. Eu nunca desvalorizarei aquilo que já está a alcançar, até com as decisões do Eurogrupo, anteriormente do Conselho, com a resolução do Parlamento Europeu nesse sentido, que é esta ideia de um financiamento comum em mercados por parte das instituições europeias e depois a disponibilização dessas verbas aos Estados-membros. Esses empréstimos são importantes, chamemos-lhe assim para simplificar, mutualização do acesso ao financiamento é importante e precisa de ser concretizada. O passo de ontem do Eurogrupo é um passo concreto para a concretização da disponibilização do mecanismo europeu de estabilidade, outros têm que ser dados. Mas, se ficarmos por esta de financiamento por parte da Comissão Europeia ou de outras instituições e empréstimos aos Estados, e se sobretudo não tivermos a capacidade, e ela é muito importante, e por exemplo ela não existiu no plano Juncker, para sermos muito claros, de esses financiamentos serem dirigidos de tal maneira que não venham apenas financiar aquilo que as empresas já iam financiar indo aos bancos, ou que os Estados já iam financiar indo buscar dinheiro aos mercados. Se isso acontecer apenas dessa forma, estamos apenas a fazer crowding out de outras formas de financiamento e não estamos a acrescentar em apoio à economia real. Se conseguirmos direcionar esse financiamento para projetos que não seriam apoiados de outra forma, acrescentar-lhe uma dimensão de transferências para os países, de subvenções e não apenas de empréstimos, então já estaremos a falar de algo de muito mais robusto
e ao encontro do que é necessário nesta crise. Acontece que para que haja essas transferências para os países, Pedro Marques, agradecia que não demorasse, que já excedeu os seus 3 minutos, agradecia que abreviasse. Vou terminar. Ou tentam alguma habilidade, o que seria inaceitável, ou temos que acrescentar recursos ao orçamento. Ou vem a batalha também por uma muito maior, digamos, importância e intensidade da política monetária. A Margarida ia terminar com o Banco Central Europeu, eu vou terminar aí. Nós precisamos de uma política não tradicional nesta fase, porque não estamos a viver tempos comuns. E, portanto, vamos precisar de muito mais apoio da política monetária à recuperação da procura na Europa, quer no apoio ao financiamento, digamos, da economia privada, quer mesmo não permitir disrupções no mercado de financiamento das dívidas soberanas. Precisamos de políticas não tradicionais para uma crise absolutamente histórica da qual queremos sair, como a Europa, e não a desagregar a Europa. Neste Dia da Europa tem que ser um dia e tem que ser um momento de união com ações concretas e não de desagregação do projeto europeu. E assim termino o livro. Muito obrigada, Pedro Marques. Eu daria agora a palavra a Pedro Silva Pereira, para falar sobre a resposta económica à crise. Muito boa tarde, Luísa. Boa tarde. Eu queria começar exatamente onde os meus colegas terminaram, isto é, no papel do Banco Central Europeu. Porque agora que se espera uma proposta da Comissão Europeia para um plano de recuperação da economia, permitir um orçamento mais forte e mais investimento, nós poderemos tender a importância do contributo da política monetária a cargo do Banco Central Europeu para a resposta à crise. Isso seria um erro fatal. Por muito que tenhamos esse tal plano de recuperação da economia, por muito que ele seja desenhado de forma a que permita aligeirar um pouco o encargo sobre a dívida pública dos Estados, uma coisa podemos ter a certeza: a dívida pública dos Estados vai certamente aumentar. Porque as receitas fiscais diminuem com a paralisação da economia, porque as despesas aumentam com os estabilizadores automáticos dos subsídios de desemprego e das prestações sociais, porque há medidas de emergência, de apoio ao setor da saúde, mas também de proteção do emprego e das empresas que são necessárias no contexto da crise, incluindo através, aliás, dos tais empréstimos que o Eurogrupo proporciona com as suas decisões. A dívida pública aumentará. E, portanto, nós precisamos de uma política monetária de compra de ativos nos mercados financeiros, incluindo títulos de dívida pública dos Estados, que permita manter a tranquilidade dos mercados, que permita manter os juros controlados e que permita, afinal de contas, evitar uma nova crise das dívidas soberanas. Já foi assim na crise anterior, o Banco Central Europeu foi decisivo e é decisivo também agora na crise atual. Aliás, se alguma coisa de positivo tem acontecido na resposta europeia a esta crise, é o facto de o Banco Central Europeu não ter estado à espera e ter avançado com um programa de compra de ativos muito volumoso, que ultrapassa os 870 mil milhões de euros e que tem contribuído bastante para manter a estabilidade nos mercados financeiros. E fê-lo, aliás, com características extraordinárias, porque permitiu até uma flexibilidade na repartição do investimento em relação à chamada chave de capital dos Estados-membros, e isso é bastante importante para o futuro. Ora, nós precisamos, portanto, de apoiar esta política monetária expansionista. Precisamos até de a reforçar, eu estou convencido que vai ser necessário até reforçá-la, e precisamos de combater as resistências à política monetária expansionista. E, naturalmente, isto vem muito a propósito da recente decisão do Tribunal Constitucional Alemão. A decisão do Tribunal Constitucional Alemão é uma decisão inaceitável, porque é um desafio à autoridade do Tribunal Europeu de Justiça, que já tinha confirmado a legalidade do programa de compra de ativos do Banco Central Europeu, mas é mais do que isso muito perigosa, porque embora se refira ao programa de compra de ativos lançado em 2015, que respondeu à crise anterior, nos seus pressupostos ele ameaça o novo programa de compra de ativos que agora o Banco Central Europeu lançou para resposta a esta crise.
Ora, a resposta a este desafio do Tribunal Constitucional alemão só pode ser, em primeiro lugar, afirmar que só o Tribunal Europeu de Justiça tem competência para avaliar a legalidade das decisões das instituições europeias e também do Banco Central Europeu. E depois não deixar nenhuma dúvida, porque esta dúvida é perigosíssima, sobre a determinação do Banco Central Europeu em prosseguir a sua política monetária expansionista. Isto é perigosíssimo para a construção europeia. Evidentemente que a construção europeia não pode ter dois Supremos Tribunais e se hoje fôssemos aceitar que as decisões concretas da política monetária fossem sindicadas por tribunais nacionais, amanhã seria a Itália a pôr em causa a insuficiência da política monetária expansionista em nome da proporcionalidade dos efeitos sobre o desemprego, e depois teríamos a Hungria, se calhar, a questionar as decisões das instituições europeias em matéria de Estado de Direito. Isso é inaceitável e precisamos defender o primado do direito europeu. Mas precisamos, sobretudo, de defender uma política monetária expansionista. Precisamos dela e não há melhor forma de ter uma intervenção de resposta à crise, que naturalmente precisa depois de ser complementada com um plano de recuperação da economia. Muito obrigada, Pedro Silva Marques. Antes de dar a palavra a alguns espectadores, porque é disso mesmo que se trata, eu gostava apenas de concretizar um pouco aquilo que foi dito por alguns de vocês, nomeadamente em relação a uma questão que tem muito a ver com Portugal e há muito interesse em Portugal e que foi colocada pela Margarida Marques, que tem a ver como se assegura o financiamento aos Estados, ou seja, se será por subvenções ou por financiamento. Todos nós sabemos que há de haver com certeza uma solução de equilíbrio, mas a verdade é que há fortes pressões por parte dos alguns Estados para que sejam sobretudo financiamentos. Mesmo havendo um equilíbrio entre uns e outros, como é que a Margarida entende que isto pode ser solucionado? Qual era a melhor solução que isto poderia ter? Independentemente para nós Portugal, ser obviamente uma vantagem que fosse por subvenções. Muito obrigada, Luísa, por essa questão. Essa questão tem sido, digamos, uma das questões-chave que tem enchido a nossa agenda dos relatores e da equipa de negociação do quadro financeiro plurianual, que reunimos com uma enorme regularidade, como devem imaginar, e que estamos a procurar influenciar a Comissão Europeia no sentido de que a sua proposta valorize as subvenções. Eu diria mesmo que o ponto de partida é que este financiamento se fizesse por subvenções, ponto final. Mas temos consciência que não se fará só por subvenções. E tem que haver um equilíbrio entre subvenções e instrumentos financeiros, por duas razões. Primeiro, porque é difícil consensualizar só subvenções, e depois porque os instrumentos financeiros normalmente permitem fazer um efeito multiplicador para poder aceder a outros financiamentos. Estou a pensar, por exemplo, no BEI ou noutro tipo de fontes de financiamento que têm que ser ancoradas no quadro financeiro plurianual. Para responder mais concretamente à tua questão, a questão aqui é onde é que se vai colocar o financiamento deste chamado Fundo de Recuperação. E este Fundo de Recuperação tem que servir, e penso que é esta a linha da Comissão Europeia neste momento, de acordo com as últimas conversas que tivemos com a Comissão, com a senhora von der Leyen, na semana passada, o objetivo é disponibilizar uma parte deste fundo de recuperação para aumentar o financiamento da coesão, da PAC, do InvestEU e do papel da política da União Europeia no mundo, designadamente em matéria de saúde, e da investigação do programa Horizonte Europa, que são as prioridades políticas onde estas subvenções podem ser colocadas. Portanto, no que diz respeito às subvenções, trata-se de acrescentar financiamento às políticas já existentes
financiando estas prioridades. Foi por isso que eu, na minha intervenção inicial, disse que espero que Portugal aumente o seu financiamento em matéria de política de coesão. Mas há um alerta que é preciso colocar, que é termos que estar atentos para que não haja apenas uma concentração orçamental nos 2 primeiros anos, que é necessária e que é fundamental, mas temos também salvaguardar o resto do quadro financeiro plurianual. Porque nós estamos a debater um orçamento para... Para terminar, Margarida, se faz favor. Já terminei. Colocar nos foi posta por Augusto Sousa e que se dirige a Pedro Marques. Ele refere o seguinte, de acordo, enfim, com os pressupostos, sim, vai ter de ser a Europa, tem que haver uma Europa unida, porque se assim não for, o que existirá será um grupo de países ricos e pobres. Há um outro espectador que também vai nesta linha, o Simão Eduardo Simões Martins, que reclama sobretudo que se passem aos atos, porque palavras e diagnósticos e sugestões já ouvimos muitas, mas continuamos à espera de atos. Pedro Marques, a palavra para si. Muito obrigado. E obrigado pelas questões. Vamos ver, a questão da Europa dos ricos e pobres ou de uma Europa de união e de solidariedade. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso sempre recordar, e em particular a partir de um país desses que vinha no passado desse dito clube dos pobres, que foi também do centro da Europa, desses ditos ricos países do centro da Europa, que se criassem as políticas de coesão, porque elas foram a outra face da criação do mercado interno. Mas não foi só porque houvesse ali uma espécie de caridade de alguém que achava por criar o mercado interno nós íamos ficar pior. Não, não. As políticas de coesão serviram também o interesse desses países, porque ao reforçar os países chamados da coesão, está-se a reforçar o mercado desses países para que os países do centro da Europa possam vender mais para países como Portugal e os outros países do sul ou do leste. E, portanto, esses países do centro da Europa também ganham com o sucesso da política de coesão e com o reforçar que daí resulta do mercado interno. Solidariedade, esta Europa de coesão é mesmo uma Europa para todos e não é um movimento de caridade de uns em direção aos outros. Não, não é essa a base do projeto. Foi um projeto de prosperidade, mas foi um projeto de desenvolvimento do mercado interno que aproveita aos do centro da Europa, bom, e aproveita-nos a nós por via da coesão e também porque naturalmente expandiu o nosso mercado como um todo. Por isso, numa lógica, se quiser, mesmo se pensássemos no passado, nesses países do centro da Europa, de uma forma mais egoísta, a política de coesão fazia sentido na mesma para esses países. O que, como esta que estamos agora a passar, a questão nem se coloca assim, porque esta crise não é culpa de ninguém em particular, muito menos na Europa. Ela não é certamente transmitida mais ou menos num país ou no outro, porque alguém é mais preguiçoso ou faz menos do que outros, como no passado alguns disseram. Portanto, esta é uma crise de saúde, é uma crise que não escolhe países, que não escolhe regiões e só pode, como tal, ser respondida de uma forma comum, de uma forma global. O passar aos atos é muito importante, eu referi na minha primeira intervenção. Nós já temos algumas coisas concretas que aconteceram. Nós votámos em tempo recorde no Parlamento Europeu as propostas da Comissão para flexibilizar a utilização dos fundos de coesão do atual quadro comunitário, para aumentar as taxas de comparticipação e para permitir mudar o dinheiro de uns programas para outros para responder mais depressa a esta crise. Nós também já temos a aprovação de ontem do Eurogrupo das regras para o financiamento do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Como eu disse na minha primeira intervenção, no resto precisamos de facto de andar mais. Precisamos que o SURE, que foi muito falado, se transforme numa coisa concreta, embora continuem a ser sempre empréstimos aos países. Falámos muito dessa diferença entre empréstimos e subvenções. Que esse SURE chegue de facto a ser uma realidade. Precisamos que este financiamento, agora que a Comissão Europeia há de fazer no âmbito do plano de recuperação, seja uma realidade para chegar aos países. Até agora a resposta, a grande parte, tem sido a resposta de cada Estado-membro, evidentemente. Também não podemos esperar que ele vale 1% do produto europeu. Também nós não podemos andar a pedir tudo à Europa e não querer transferir recursos para a União Europeia e não querer dar dimensão
orçamento europeu. Então temos que decidir dar mais força à União Europeia e dar-lhe mais orçamento para que os atos façam mais diferença na nossa vida, no dia-a-dia. Portanto, as perguntas são bem direcionadas, são no sentido correto. Numa crise como esta, nós precisamos, de facto, de dimensão da resposta europeia, atos concretos da resposta europeia, e solidariedade, porque esta crise, de facto, não nasceu por culpa de ninguém. Muito obrigada, Pedro Marques. Pedro Silva Pereira, gostava de lhe colocar uma questão que tem a ver com a sua intervenção e que tem a ver com, digamos que a certa agitação polémica que provocou o acórdão do Tribunal Constitucional Alemão de Karlsruhe. O Pedro Silva Pereira já apontou o perigo que isto representa. Penso que fica claro que só existe um Tribunal de Justiça Europeu. Isso é um Tribunal Europeu e uma lei europeia que constitui, que tem o primado. Agora, o problema era, que eu gostava de colocar é o seguinte: mesmo que a nível europeu isso não tenha impacto, a verdade é que o governo alemão tem que acatar aquilo que são as regras e aquilo que são as palavras do seu Tribunal Constitucional. Neste sentido, o que é que pensa a propósito do possível, de como é que o governo alemão, que no fundo vai ser aquele que vai ter que aprovar as medidas que vão ser postas em prática, vai poder conciliar estas duas linhas que são, de certa maneira, contraditórias entre si? Isso é um problema que precisa de ser enfrentado. Eu queria chamar a atenção que a decisão do Tribunal Constitucional Alemão acaba, no fundo, por não ser definitiva sobre a questão essencial que levanta, que é a desproporcionalidade da política monetária e, portanto, a ilegalidade por violação dos princípios que regem o mandato do Banco Central Europeu. Pelo contrário, a decisão até aceita a decisão do Tribunal Europeu na parte em que ela diz que a política monetária que o Banco Central Europeu prossegue não é uma forma encapotada de financiamento aos Estados. E, portanto, nesse ponto, as posições do Banco Central Europeu até fizeram vencimento. Na outra parte, ela levanta esta questão da proporcionalidade, mas verdadeiramente acaba por não encerrar a questão, dá um prazo para que o assunto possa vir a ser esclarecido. Bom, evidentemente que o Banco Central Europeu precisa de gerir este desafio com grande pragmatismo, firmeza, mas também inteligência. Isto significa fazer aquilo que quer o Tribunal Europeu de Justiça, quer o Banco Central Europeu já começaram por fazer. Isto é, recusar a jurisdição do Tribunal Constitucional Alemão sobre as decisões do Banco Central Europeu. Em segundo lugar, defender a política monetária expansionista e dizer que ela vai prosseguir. Depois, é evidente que é preciso arranjar uma forma de garantir a manutenção do envolvimento, sobretudo do Banco Central Europeu Alemão, do Banco Central Alemão, na política de quantitative easing, de maneira que eles não sejam agora obrigados a vender os títulos de dívida pública que têm no seu balanço, o que seria desastroso do ponto de vista económico, e isso, enfim, haverá oportunidades de o fazer. O Banco Central Europeu vai permanentemente ajustando os seus programas anteriores e aproveitará essas oportunidades de ajustamento para reforçar a argumentação em favor da proporcionalidade das suas medidas e terá que ter cuidado no desenvolvimento do novo programa de combate à crise, também na sustentação jurídica do ponto de vista da proporcionalidade dessas medidas. Portanto, o Banco Central Europeu, no fundo, arranjará uma forma, suponho eu, de consolidar a fundamentação da sua política monetária expansionista, sem com isso criar a ideia de que está a ceder e a sujeitar-se à jurisdição do Tribunal Alemão, que seria obviamente inaceitável. Muito obrigada. Há aqui há uma outra espectadora, João Neves, que insiste neste ponto. Eu não sei se o Pedro Silva Marques quererá prosseguir ou um dos outros falar sobre este assunto e que tem a ver com o seguinte: é a Maria João Neves e ela
Pergunta: a Constituição alemã dispõe-se como soberana nas questões europeias. Até que ponto esta disposição legal pode levar à desintegração europeia? Qual é o futuro de uma União Europeia em que os Estados-membros efetivam a partilha de soberania, afirmando o primado do direito europeu e outros não? Não sei se Sim. aquilo que disse responde a esta questão, se quer acrescentar alguma coisa. Eu penso que a ideia fundamental é que realmente nós precisamos de estabelecer, e isso está resolvido já nos tratados europeus, quem é que tem competência para dizer se uma instituição europeia está a agir no limite das suas competências ou fora das suas competências. O Tribunal Constitucional Alemão acha que também lhe compete a ele saber se as instituições europeias estão a extravasar das suas competências, porque dizem que isso é um pressuposto da construção europeia, isto é, do consentimento que a Alemanha deu para fazer parte da construção europeia. Ora, o que acontece é que quando os países aderiram aceitando também a jurisdição do Tribunal Europeu sobre esta questão. E não pode haver realmente duas interpretações sobre isso. É o Tribunal Europeu que tem competência para decidir, competência exclusiva, e qualquer cedência, uma interferência dos tribunais nacionais nesta questão desagregaria realmente a ordem jurídica comunitária, ameaçaria as decisões, todas, não apenas as da política monetária, mas todas. Imaginem o que é começar toda a gente a discutir a nível nacional o impacto do ponto de vista da proporcionalidade, quer dizer, dos efeitos colaterais das medidas de política monetária e dos seus sucessivos ajustamentos em cada um dos países, em cada um dos setores. Isso seria uma discussão absolutamente infindável. Portanto, é preciso recusar essa interpretação em nome do primado direito europeu, porque isso é uma forma de defender não apenas a política monetária, aí a pergunta tem toda a razão, mas defender também a própria construção europeia e o projeto europeu. Muito obrigada, Pedro Marques. Eu gostaria de dar agora a palavra desculpe, Pedro Silva Pereira. Luísa, nós temos vários Marques na nossa delegação, mas eu não sou... Pedro! Desculpe! Mas eu gostaria de colocar uma questão, não sei se a Margarida Marques, ou Marques, quer responder também a esta questão, mas há um espectador, o Augusto Alpalhão, que coloca uma questão concreta que tem a ver com a dimensão portuguesa. Digamos assim, ele diz: os grandes esqueceram-se que as economias deles só subsistem à conta dos pequenos. Portanto, há que respeitar os pequenos, não é dar subsídios para acabar com as pequenas indústrias nacionais, é negociar em pé de igualdade. Nos últimos anos, assistimos ao desmantelamento das pequenas empresas para que as grandes fiquem com o mercado e ditem os preços. Temos que ser nós a afirmar como país, não temos que ter receio da nossa dimensão, valemos o que valemos, não temos que ser reconhecidos. Não sei se... Margarida Marques, é possível responder a esta questão? Sim, é uma questão, agradeço também. Outra Marques, talvez o outro Marques queira responder a outra questão a seguir, mas, aliás, só um pequeno pormenor, nós somos 3 Marques, o que às vezes até na organização do plenário, quando nos dão a palavra, às vezes ficamos a olhar uns para os outros. Mas até já pensámos escrever uma carta ao Presidente da Mesa que diga o nome e o apelido, porque são Marques, nós somos 3. Bom, mas à parte determinada este número dos Marques, já agora não temos qualquer relação familiar, nenhum de nós, é importante dizer isso. Bom, ainda sobre a questão do primado, eu só gostaria de dizer o seguinte: este acórdão há 2 ou 3 dias do Tribunal de Karlsruhe é uma longa história que já vem desde 2012. Há um acórdão de 2012 sobre a questão do quantitative easing e do mecanismo europeu de estabilidade, em que o Tribunal de Karlsruhe, de certa forma, diz que não estão a ser respeitados as regras do tratado, portanto está a ser exagerada a interpretação das regras do tratado, mas é o Tribunal de Luxemburgo que tem competência. E, portanto, há aí uma diferença entre esse acórdão de 2012 e este acórdão de há vários dias.
Eu subscrevo completamente aquilo que disse o Pedro Silva Pereira. Mas há uma fragilidade da União Europeia, que é a sua capacidade de fazer aplicar os acórdãos. Estou a pensar no caso das cotas de imigração, relativamente à Hungria, e em situações desta natureza em que tem havido uma dificuldade efetiva em implementar as decisões do Tribunal do Luxemburgo, a não ser aquelas que estão completamente definidas e que são multas aos Estados-membros. A questão da dimensão de Portugal. Eu gostava de dizer o seguinte, eu acho que Portugal na União Europeia tem uma dimensão e uma capacidade de persuasão e de ação que vai muito para além do seu produto interno bruto ou da sua dimensão. Se nós olharmos para a forma como António Costa tem conseguido liderar um grupo de países na União Europeia, impedindo que determinadas medidas que podem prejudicar Portugal sejam tomadas, ou o trabalho de persuasão que ele tem feito junto dos chamados frugais, forretas, como diz António Costa, para que eles se coloquem numa posição mais tolerante, nós percebemos bem a importância que Portugal tem na União Europeia. Mas há uma coisa muito importante que nós temos que perceber, é que a União Europeia são 27 países e há de facto uma diversidade e uma complexidade imensa entre o Norte e o Sul, entre o Oeste e o Oeste. Há dias, como correlatora do quadro financeiro plurianual, decidi reunir com os presidentes das delegações dos 3 países nórdicos, Suécia, Dinamarca e Finlândia. Todos eles socialistas. E, a certa altura, um deles, que tinha sido ministro das Finanças no seu país, dizia-me: nós estamos dispostos a contribuir, mas queremos saber para quê? E eu disse: é muito simples, é para o desenvolvimento das prioridades que nós todos assumimos como prioridades. E, portanto, este diálogo tem sido feito. Portanto, é nesta base, e Portugal tem estado muito bem representado pelo seu primeiro-ministro. Muito obrigada. Obrigada, Margarida Marques. Não sei se Pedro Marques, para finalizar, quererá dizer alguma coisa, nomeadamente sobre esta questão que foi colocada da dimensão das empresas e se esta crise, no final das contas, poderá fazer com que em Portugal haja um novo elan, um novo fogo, não só para uma reindustrialização, como apela o Primeiro-Ministro e líder do Partido Socialista, mas também para que as pequenas empresas tenham um lugar visível e que possam ser apoiadas. E pedir-lhe para ser breve, porque estamos mesmo a estourar os nossos prazos. Muito bem, Luísa. Naturalmente que uma mensagem sobre essa matéria que tem muito a ver com o que eu disse na minha primeira intervenção. Nesta crise, obviamente as pequenas empresas têm mais dificuldade de passar por uma crise destas, porque não têm os mesmos mecanismos de tesouraria, a mesma facilidade de acesso ao crédito, e por isso ainda foi mais importante para estas empresas a existência destes mecanismos de apoio ao emprego, de pagar parte do salário dos trabalhadores durante a crise. É muito importante que o financiamento à tesouraria das empresas se mantenha, que a manutenção deste apoio ao emprego possa ser aquilo que as contas públicas permitirem para garantir que haja recuperação da procura. E temos, de facto, de dirigir apoios às pequenas empresas e às médias empresas em particular. Temos que reconstituir as próprias cadeias de fornecimento europeias, porque nós precisamos de continuar e de voltar a exportar muito, no caso do nosso país. Bom, precisamos de reconstruir, de facto, essa base económica que ficou um pouco em suspenso agora, para que a saída da crise seja robusta. E já agora, como Europa, não é apenas em Portugal, como Europa, temos que retirar lições desta situação, sem prejuízo de continuarmos a acreditar nos benefícios do mercado livre e das exportações no contexto global e do mercado internacional. Nós temos, de facto, que, em áreas críticas para a nossa vida em sociedade, temos que reconstituir uma base económica na Europa, bom, e certamente também no nosso país. Retiraremos lições desta crise, saibamos nós agir como Europa, que podemos sair dela mais fortes, embora ainda tenhamos muita dor e muito sacrifício pela frente, e precisemos de facto respostas muito robustas, onde, reforço, o papel do Banco Central Europeu vai ter que ser maior, apesar do que disseram os senhores juízes de Karlsruhe. Muito obrigado, Luísa.
Obrigada a todos. Penso que por limitações de tempo não podemos